Olá, eu sou Ricardo Feltrin. Seja bem-vindo e bem-vinda nesse canal de jornalismo, entretenimento e queixas sobre a humanidade. Se você já veio aqui, você sabe meu nome, né? Óbvio. Se você não sabe o que você está perdendo. Aqui, ó, você pode se inscrever, deixar seu like e se você gostar do meu conteúdo, cedo ou tarde, você pode, aquelas propagandas de apartamento, você pode se tornar membro. E o que é esse ovinho aí é que quando a pessoa fica membro do canal ou membra, você para de buzinar. Quando acontece isso, depois de um mês, o ovinho quebra e você nasce como um patinho, e o patinho vai depois evoluindo. É quase como o Pokémon sem o Psyduck. Por sinal, tá aqui, ó. Vamos lá, gente. Eu vou comentar hoje uma entrevista que saiu num podcast chamado Pod Delas, exatamente em começo de dezembro, 6 de dezembro de 2021. Eu já acompanhava esse podcast, mas não lembrava dessa entrevista, me mandaram aqui. Essa entrevista mostra o que a Ana Hickman, ela vai falar durante 4 minutos sobre o marido, eu vou comentar aqui, o que ela pensava de Alexandre Correia em dezembro de 2021. Vamos lá. É fofinho esse podcast aqui, eu gosto. Gente, você fala... Eu e meu marido. Ah, ele foi junto com você já? Quando que ele entrou nisso? O Alê, eu cheguei em São Paulo em 96, conheci o Alê em 97, e aí, em 97, eu recebi a proposta de ir para a França, no final de 97, só que naquele momento eu tive uma dificuldade por questões de documentação, que eu teria que ter ou 18 anos para ter a documentação de trabalho e trabalhar legalmente na França, ou deveria ser emancipada. Aí eu falei, bom, como é que faz? Emancipação, aquela coisa toda. E aí a gente estava encontrando dificuldades. Aí a forma mais rápida de fazer esse processo acontecer era casando. Pronto, aí já temos a primeira coisa, né? Porque o que tem de pessoas aí, mulheres, postando, ele é um safado, casou com uma criança, 16 anos, emancipou, pipi, popó. Tá aí a explicação para ela ter a carreira dela. Eles tinham que casar. Mas vejam que história. Aí o Alê, eu juro, aquilo foi muito bonitinho. Ele falou assim, não tem problema, por que a gente não casa? A gente fala com seus pais, a gente casa, você consegue os documentos, e aí a gente pode separar pra você não ficar presa, porque a gente tá junto, mas você não precisa ficar presa. Você tinha 17? Tinha 17. Não, na verdade, faltavam poucos dias pra eu completar 17. Caraca. Aí eu olhei pra ele e falei assim, mas eu não sou mulher de casar e separar. Ou a gente casa e fica. Ou é de verdade, ou é de verdade. Todo mundo tinha certeza que nunca daria certo. Quando eu casei, nós casamos. Queria dizer minha opinião aqui, só que eu acho que um casamento que durou 20, é minha opinião, durou 26 anos, 25 anos, para mim deu certo, tá? Independentemente, é uma tristeza que acabe desse jeito, mas se você quiser ver o copo meio cheio, e olha que isso é raro na minha vida, hein? Um casamento de 26 anos deu certo, né? Um casamento de 10 anos deu certo, mesmo que acabe. O problema é o que ele vira depois, né? No cartório, os pais do Alê foram nossas testemunhas, e o irmão dele, o Guto, e saí do cartório, fui direto para o desfile do Lino Vila Aventura. Os pais dele foram os padrinhos, porque os pais dela nem apareceram. São Paulo Fashion Week, cheguei no desfile e falei assim, gente... Olha de novo isso aqui, gente. Espera um pouquinho. No Vila Aventura, no São Paulo Fashion Week, cheguei no desfile e falei assim, gente, casei! Vocês entenderam? Passou rapidinho aqui, ela acabou de casar e foi desfilar. Olha que coisa louca que eu descobri hoje. Ela foi desfilar para o Lino Vila Aventura, né? Uma baita grife dos anos 90 aí. Ela falou São Paulo Fashion Week. Não era Morumbi Fashion Week, e adivinha quem estava cobrindo isso? 1998, gente. Eu tinha uma coluna na Folha da Tarde chamada Zapping, que por sinal depois ficou para a Fabiola Hypert, e eu não era só um colunista de TV, eu também tinha que buscar informações e fazer fofoca. Onde que eu ia? Cobrir lá uns 2, 3 Morumbi Fashion Week. E é inacreditável que em 1998, no desfile do Lino Vila Aventura, eu estava, e eu lembro de ver a Ana, que ela não era famosa, não era não sei o que, era uma menina, mas eu sabia que ela tinha casado naquele dia com o Alexandre. Olha que coisa que
que 360 graus de... É muita coincidência, né? Eu não gosto de moda, né? Eu já cobri evento de moda até na Espanha. Até moda infantil eu já cobri. Mas eu nunca gostava. Mas no desfile eu gostava do Lino Villaventura. Era um cara super fofo, atendia gente, jornalistas. Sempre ia famosa, porque, veja bem, quando o cara é um baita costureiro, vão todas as famosas lá, e a gente sempre conseguia tirar uma notinha. E olha que depois de tantos anos, isso é 1998, 36 anos, 26 anos depois, os péssimos de conta. Olha onde eu estou aqui cobrindo o fim do casamento da Ana Hickman, e eu estava no dia que eles casaram, dentro do mesmo ambiente. Impressionante, só uma observação. E não era São Paulo Fashion Week, como ela disse, é Morumbi Fashion Week. O Lino olhou para minha cara e falou assim, essa menina é doida? Essa menina é doida? É doida porque casou. E à noite, a nossa festa de casamento foi numa boate que foi muito famosa naquela época, que é a Clube Base. Galera de 40 anos, 38, vai saber do que eu tô falando. Uhum. E foi ali que tudo começou. Acho que não era a base, era B.A.S. Eu também ia lá, era uma balada pesada lá, viu, gente? Lá era... Começou o nosso casamento. Dali fomos juntos para a França. Ah, detalhe. E ele trabalhava com o quê? O Alê, ele trabalhou durante muito tempo no mercado financeiro e começou a trabalhar como modelo também. Só eu não sabia disso, que ele foi modelo. Ele tem 1,90 m, né? Mas não sabia. É porque é alto também, que é modelo. Só que naquele período ali que nós nos conhecemos, ele trabalhava como promoter de várias baladas, várias casas noturnas, inclusive da Base. Era um dos responsáveis principais pelo espaço. E ele pediu um tempo do trabalho dele e vendeu todo o equipamento de som, porque o Ale tinha um grande desejo em ser DJ. Ele tinha um equipamento Technics, as picapes maravilhosas, uma coleção de vinil incrível. Ele vendeu tudo para a gente ter grana para poder viajar e ir embora pela primeira vez. E Technics custava caro, gente. Eu era pobre, eu tinha Quasar, mas eu não queria ser, né? Olha que fofo, né? Eu não queria ser DJ. Por isso que tem uma boate na casa deles, na mansão deles, né? O Alexandre sempre foi o DJ dessa boate. Só que amor, hein? Bom, depois eu devolvi tudo com juros e correção. Verdade, ela deu um equipamento assim monstruoso. E aí fomos para a França a primeira vez, passamos por bastante Mas agora tomou de volta, né? Então. Nosso primeiro apartamento lá era muito ruim. Era no sexto, sétimo andar, acho que sexto ou sétimo, não tinha elevador. Era sétimo andar, segundo Alexandre, não tinha elevador e não tinha calefação, eles passavam frio lá. Era a base de escada. Era mais ou menos, você imaginar, sabe aqueles filmes onde os prédios antigos têm o sótão, um apartamentinho que fica naquela parte do telhado? Então, nosso apartamento era ali, sem calefação, um inverno rigoroso, era babado. Esse bairro, segundo ela, ficava entre Republique e Marais. Marais hoje é super chique, né? Um bairro eminentemente judeu também, voltado às artes. Parece o Museu Georges Pompidou, ou o Centro Georges Pompidou. Hoje é super chique, mas na década de 90 era muito pobre, tinha gente muito pobre. E daí vem que a expressão, nesse bairro que ela está falando, chama Marais. Você escreve M-A-R-A-I-S, mas você pronuncia Marais. E é daí que vem a expressão fulano é pobre de Marais. Cultura aqui com feltrinos. Vai, Ana, foi bem complicado esse começo. E quanto tempo vocês ficaram lá? Nesse apartamento foram 5 meses. E aí depois a gente conseguiu um outro apartamento um pouco melhor, que era um prédio pequenininho, eu ficava no segundo andar, o prédio tinha 3 andares, eu ficava no segundo andar. E na época ficava num bairro que não era tão tranquilo, e hoje é um lugar bastante, no finalzinho do Marais, que hoje é um lugar bem sofisticado em Paris, entre Marais e Republique, que agora realmente é um lugar bem bacana. Todo mundo, quando eu falo, eu já morei lá. Nossa, morou bem, morou chique. Na minha época não era tão chique assim. Não era tanto. Mas ainda tem o prédio lá? Existe. Sério? Você já foi? Eu voltei para lá. Tá exatamente como no momento que nós moramos lá em 98. Tava igualzinho. Igualzinho. Eu quase pedi para quando eu vi a pessoa abrindo a janela em cima, eu falei assim, posso dar uma espiadinha? Quase fui pedir, mas eu comecei a chorar lá embaixo, não consegui. Ai, que bom! Pois é, gente.
Pois é isso aí que ela falava do Alexandre exatamente em dezembro de 2021. Lembrando que a crise do casal começa em 2017 já, que é a bendita operação de moda. Mas eu acho, ó, nesse momento aí, 2021, eles já devem mais de 20 milhões. E está provado, né, por testemunhas e por documentos, que ela sabia de tudo isso. E não me parece uma pessoa nem um pouco preocupada com uma dívida desse tamanho, né? É isso. Que coincidência, gente. Que coincidência, né? Os feiticeiros chamam isso de augúrio, que é eu ter estado no dia do casamento, no mesmo ambiente que eles, não conhecer eles, né? A Ana era muito pouco falada ainda, era muito novinha, né? E hoje eu estou aqui fazendo o divórcio. Tá bom? É isso, gente. Obrigado. Se inscrevam se der.